Você pode até achar que entendeu a Akame ga Kill, mas hoje a gente vai falar do que ninguém te contou. Afinal, a Akame ga Kill vai muito além da brutalidade. Existe algo mais profundo acontecendo por trás dessa história. Porque a violência de Akame ga Kill não é só entretenimento pop, não é um mero espetáculo pra gente se divertir assistindo o bagulho. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Antes de começar, só não esquece de deixar o like e cogita se inscrever no canal caso você chegue até o final e goste bastante do conteúdo. Vamos começar quebrando o mito mais comum? Sim! Muitas pessoas olham pra Akame ga Kill e falam: ah, isso é só um anime violento que se vende como algo adulto pra jovenzinho que acha que violência é coisa de adulto. Infelizmente, esse tipo de mentalidade com relação a Akame ga Kill é muito comum. A pessoa não necessariamente dropa, mas reclama que as mortes não fazem sentido, que a história não tem pé nem cabeça, e por aí vai. O que até faz sentido, é compreensível, porque o grande destaque de Akame ga Kill acaba sendo esse impacto que as mortes super brutais acabam gerando, do começo até o final da história. Somando isso ao fato de Akame ga Kill se tratar de uma obra shounen bem mais pop, com uma narrativa super frenética, que além das mortes impactantes é carregada de violência o tempo inteirinho, muitas pessoas não param pra pensar se as mortes são realmente gratuitas, qual é o custo emocional de cada corpo que cai no chão ao longo da história, o que o mundo de Akame ga Kill ganha ao ser tão cruel, dentre outras coisas. Mas, por mais que essas sejam só algumas das perguntas a serem levantadas ao longo dessa história, foram essas 3 perguntas que ajudaram a mudar a minha percepção quase que completamente sobre Akame ga Kill, tanto no anime quanto no mangá. Afinal, Akame ga Kill é uma história cheia de elementos ocultos e com muita conexão emocional entre os personagens e o público. Então, quando um personagem morre em Akame ga Kill, ele não morre apenas pra chocar quem tá assistindo, ou pelo bem do entretenimento, se é que vocês me entendem. Por exemplo, lembra do Tatsumi se lamentando e se frustrando com a perda de seus companheiros? Isso acontece várias vezes ao longo da história. Pois é, nesses momentos a história troca rapidamente o choque inicial da morte, do impacto da morte, pelo peso do luto que o personagem está sentindo naquele momento. E muitas vezes, sem perceber, a gente que está assistindo do outro lado da tela sente junto. É por isso que, sem assistir a Akame ga Kill por anos, a gente ainda lembra com muita clareza dessa história. Quanto mais sangue cai no chão, mais pesada fica a mochila emocional dos personagens que ainda estão vivos. Ou seja, tanto o Tatsumi quanto a Mine, até mesmo a Akame, todos carregam fantasmas que em muitos momentos os motivam, mas que em outros momentos também os sufocam, os esmagam. Sendo que o anime faz questão de potencializar a sensação que ele transmite pra nós, que estamos assistindo, o tempo inteiro, e de várias formas diferentes, não só com o que está sendo mostrado na tela, mas também com o que a gente está ouvindo. E o maior exemplo disso é a qualidade absurda da trilha sonora, que além de ter músicas sensacionais, utiliza essas músicas de uma forma super eficaz. E olha que eu nem falei do foco central dessa história, do grande debate que a Akame ga Kill acaba levantando do começo até o final dessa história. Porque se você pensar comigo com um pouco mais de frieza, você provavelmente vai acabar se perguntando junto comigo também se os Night Raiders, a organização da Akame e do Tatsumi, são mesmo os heróis da história. Será que essa história é uma história tão simplória ao ponto de ter mocinhos e vilões? Afinal, assim como os cães do Império que eles estão caçando, os Night Raiders eles matam, manipulam, com uma frieza igual ou até maior aos psicopatas malucos, narcisistas, maníacos que eles estão tentando tirar do Império. Mas como o alvo é um Império maligno, cheio de gente FDP, a gente acaba engolindo fácil. E é nisso que a Akame ga Kill, sem que muitas pessoas se dessem conta, dá um golpe muito direto no miolo do nosso estômago, assim. Eu, você e muitas pessoas que pararam pra assistir a Akame ga Kill ficamos aplaudindo assim, ó, um monte de assassinato que esse pessoal cometeu a sangue frio, só porque os alvos dos assassinatos eram um bando de gente FDP. E olha que nesse momento do vídeo, eu ainda nem falei tudo pra vocês. Na verdade, eu nem terminei o raciocínio ainda, porque nessa dinâmica de não existem heróis ou vilões bem definidos em Akame ga Kill, a gente tem uma sequência de atrocidades muito grotescas, porque de um lado você tem os Night Raiders dando a vida pela causa deles, e os que não morrem, como a Akame, por exemplo, tem que lidar com o peso do luto dos corpos dos companheiros que ficaram pra trás, sendo taxada pelas pessoas que ela ajudou a fazer a revolução acontecer como uma das criminosas mais hediondas daquela região, daquele império. Sendo que em paralelo, de tempos em tempos, a gente vê o outro lado da moeda, que são as pessoas do império que, por mais que esteja apodrecido, estão bem intencionadas, lutando por uma causa tão nobre quanto os Night Raiders, só que do lado oposto.
É claro que o Império por dentro também estava dividido nesse sentido, não era todo mundo que era firmeza de jeito nenhum, senão os Night Raids nem precisariam existir, mas eram duas facções que acabavam entrando em conflito e dava até dó, porque eles começaram a se matar e a culpa não era de ninguém. O pessoal, filha da puta mesmo, não tava morrendo. Eles estavam se matando no lugar. Porque no mundo de Akame ga Kill, pra quem não lembra, as armas imperiais foram as responsáveis por fazer o Império ter uma dominância tão grande sobre o povo. E eram poderes tão desproporcionais que os Night Raids só conseguiram bater de frente com o Império por conta dos usuários portadores de armas imperiais. Mas não importa de que lado a pessoa estivesse. Não importa os motivos que levaram as pessoas a empunharem essas armas. A desvalorização da vida alheia era aplicada tanto pelos revolucionários quanto pelo Império. O que mudava era só a narrativa. E, gente, isso é algo tão comum, tão intrínseco para a história de Akame ga Kill, que eu tinha vários exemplos para dar para vocês, mas como eu não quero estender muito esse vídeo aqui, eu vou focar no exemplo que eu acho mais coerente com a situação, que acaba sendo o das duas irmãs, da Akame e da Kuromi. Duas meninas que foram criadas como assassinas pelo Império, máquinas de matar, sangue frio, que em dado momento tomaram rumos completamente diferentes, embora ambas continuassem sendo apenas máquinas de matar. A Akame, de um lado, resolveu apoiar os revolucionários porque ela não aguentava mais o trabalho antigo dela. Ela queria que a irmã dela e ela tivessem a liberdade que ela sempre sonhou. Enquanto a Kuromi não entendia os motivos que levaram a Akame a tomar aquela decisão, fazendo com que ela consistentemente começasse a caçar a irmã dela. Até que em determinado momento, elas inevitavelmente acabam se encontrando e lutam até a morte. Porque tanto a Kuromi quanto a Akame, mesmo com ideias diferentes na cabeça, estando em lados opostos de uma guerra civil que tá rolando nesse império, não conseguiram fugir dessa lógica perturbada, tóxica e distorcida de matança, mesmo tendo mentalidades completamente diferentes. E não é difícil perceber, enquanto você tá assistindo ou lendo Akame ga Kill, que essas duas irmãs ainda se amam. Mas pelo ambiente em que elas foram criadas e pela lógica presente na sociedade em que elas estão vivendo naquele presente momento, elas acharam que era natural matar uma outra. Quem tava certo nessa história, quem tava errado? Era a Kuromi, porque tava do lado do Império? Era a Akame, que acreditava que o Império precisava de uma mudança urgente? Ou eram as duas que estavam tentando se matar mesmo sendo irmãs, mesmo se amando? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É loucura, gente. É loucura pensar nessas coisas, mas o anime dá brecha. A história de Akame ga Kill como um todo dá brecha pra gente interpretar as coisas dessa forma. Ah, Vitor, mas você está indo longe demais. Não, na verdade não. Eu só pra ir pra pensar um pouco em coisas que você talvez não ligue. Mas não me leve a mal. Não é como se Akame ga Kill fosse uma história super profunda, que nos faz refletir sobre a vida, sobre a existência, sobre virtude, aquela coisa toda. Pelo contrário, eu acho que a obra é caricata demais e isso acaba incentivando as pessoas que estão assistindo a desligar o cérebro e pensar um monte de abobrinha, né? Se divertir só com entretenimento pop, que tanto o mangá quanto o anime acabam proporcionando pro público. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nem por isso, Akame ga Kill é uma história vazia, é uma história rasa, é uma história fraca. Não é bem assim que as coisas funcionam. Pra quem se dispõe a assistir prestando atenção, tudo que eu falei aqui faz total sentido. Mas enfim, por essas e outras que a Akame ga Kill consegue consistentemente, do começo até o final da história, marcar tantas pessoas por tantos anos. Mesmo que a maioria dessas pessoas não entenda o porquê. Em Akame ga Kill, não importa quem sobrevive, importa quem aguenta sobreviver. Da mesma forma, não importa o quanto você vive, e sim o como você vive a vida. Dentre outras coisas que os personagens fazem questão de transmitir pro público, independentemente da situação em que eles se encontram do começo ao final da história. E falando no final da história, uma das coisas que mais gera mal entendido até hoje acaba sendo a morte do protagonista da história. O que poucas pessoas sabem é que o Tatsumi continua sendo o protagonista da história. Ele só não é o único protagonista da história. E é por isso que permitiram que ele falecesse. Existe uma técnica narrativa que poucas pessoas conhecem, chamada duplo protagonismo ou protagonismo compartilhado, onde a história muda com certa frequência a nossa perspectiva, fazendo com que o personagem A perca o protagonismo por um tempo limitado e o protagonismo passe a ser do personagem B. Passa-se um tempo, o personagem B também perde o protagonismo e o protagonismo volta pro personagem A, por exemplo, ou vai pro personagem C. Pessoas como Narita fazem isso com excelência, mas em outras obras, como Cyberpunk, Edge Runners, Akame ga Kill, a gente ainda acaba tendo essa presença de duplo protagonismo, dentre outras coisas. Até mesmo em obras que não tem ação, como Blue Box, por exemplo, a gente acaba vendo esse tipo de técnica. Então é muito mais comum do que parece, mas por uma falta de conhecimento e pela morte marcante do protagonista da história lá no finalzinho da história do anime,
porque no mangá foi diferente, muitas pessoas acabaram achando que, mas se o cara morreu, ele não era o protagonista de verdade. A protagonista é a Akame. Ou não, a Akame não é a protagonista, como o menino comentou no post que eu fiz. Ela é só a personagem principal da história. Né? Enfim, eu poderia entrar em mais detalhes sobre isso, talvez algumas pessoas venham debater comigo porque eu expliquei bem superficialmente sobre isso, mas eu não vejo muito sentido em fazer uma explicação detalhada pra vocês sobre esse aspecto, porque muitas pessoas não têm interesse nesse tipo de coisa mais técnica, né? Mas se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, vocês me avisam. Se tiver engajamento suficiente por parte de vocês aqui nos comentários, esse tipo de coisa, aí eu penso em trazer um vídeo. Do contrário, provavelmente vocês vão ficar chupando o dedo com relação a esse assunto. De todo modo, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, vocês já sabem o que fazer. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.